Então 2 diz o seguinte, ó, um técnico bancário foi incumbido de digitar as 48 páginas de um texto. E aí na tabela abaixo tem-se os tempos que ele leva em média para digitar aí, essas páginas. E aí nessas condições, né, mantida aí a regularidade mostrada na tabela, após 9 horas de digitação desse texto, o esperado é que... Então a gente vai ter que ver, utilizar essa tabela aí, para a gente saber quanto aí que o técnico ele vai conseguir digitar, tá certo? Então vamos lá, questão número 2 a gente tem aí quantas grandezas? Ele vai ter que digitar 48 páginas, certo? Então o número de páginas já é uma das grandezas. E aí na tabela abaixo tem-se os tempos que ele leva em média. Então a outra grandeza seria o tempo, tá certo? E aí nessas condições, mantida a regularidade mostrada na tabela, após 9 horas de digitação, esse texto é esperado que... Então a gente vai fazer aqui uma regra de 3 de número de páginas e o tempo, certo? A gente pode fazer aqui o tempo em minutos, certo? Sem problema nenhum. E aí vamos lá. Vamos olhar aqui essa tabela. A gente pode usar qualquer das 4 linhas, tá certo? Qualquer das 4 linhas que eu usar vão satisfazer, certo? Eu vou pegar a primeira, que é a mais fácil, né? Porque tem o número 1. Né? Na verdade, quando a gente tem aí o número 1, fica mais fácil quando a gente estiver multiplicando. Então ele vai digitar aí uma página em quantos minutos? Em 12 minutos. E aí ele pergunta, em 9 horas de digitação, quantas páginas ele vai digitar? Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a unidade, porque aqui está em horas e aqui está em minutos, certo? Eu não posso usar horas e minutos diferentes. Ou eu uso os dois em horas, ou eu uso os dois em minutos. Então aqui eu vou passar o 9 horas em minutos, que é mais fácil. Então 9 vezes 60, né? Porque cada hora tem 60 minutos, vai dar aí 560. Então aqui em 560 minutos, ele vai digitar aí quantas páginas? Não sei. A gente chama de X e vai resolver aí a regra de 3. Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos ver se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais minutos ele tiver aí para digitar, mais páginas ele vai conseguir digitar, né? Ele vai ter mais tempo, ele vai conseguir digitar mais. Então aí a gente vê que são duas grandezas diretamente porque elas estão apontadas para a mesma direção. Então na hora que eu for montar a minha proporção, eu não vou mudar. Vou ficar aqui 1 sobre x igual a 12 sobre 560. Não modifiquei nada. E aqui é só multiplicar cruzado e resolver. A gente pode fazer aqui direto. Então vai ficar 12x igual a 500 vezes 1, 560. Então x é igual a 560 dividido por 12. Se você não quiser fazer essa divisão direto, você pode simplificar. Você pode dividir por 6, por exemplo, em cima e embaixo, que vai dar 9, vai sobrar 2, não, vai sobrar 3, 5. Aqui eu fiz a conta errada, né? Aqui é 540, pessoal. 9 vezes 6, 540. Haha. Ninguém falou nada, né? Aí aqui vai dar 90. Certo? E 12 dividido por 6 vai dar 2. E 90 dividido por 2 vai dar aí 45. Ele vai digitar aí 45 páginas nessas 9 horas. Se ele vai digitar 45 páginas e ele teria que digitar 48, então ainda vão faltar 3 páginas para ele corrigir. Ou seja, letra A de animal, tá certo?